Estudo de O Livro dos Espíritos, questão 1, parte 2. Introdução doutrinária. A pergunta que é Deus não pretende aprisionar o Criador em uma fórmula verbal. Ela educa o pensamento para que a alma abandone imagens estreitas, projeções humanas e representações materiais da divindade. A resposta dos espíritos superiores é breve, mas sua profundidade exige depuração contínua da consciência. A doutrina espírita não apresenta Deus como figura, energia, matéria, emoção ampliada ou lei impessoal. Aponta-o como inteligência suprema e causa primária, conduzindo a razão a reconhecer que tudo procede dele, sem que ele se confunda com aquilo que criou. Quanto mais elevada se torna a ideia de Deus, mais madura se torna a vida moral. A criatura deixa de temer um poder semelhante a si mesma e passa a reverenciar o Criador por seus atributos: justiça, bondade, sabedoria, imutabilidade e perfeição. Nível literal. A definição de O Livro dos Espíritos ensina mais pelo que impede do que pelo que descreve. Ao dizer que Deus é inteligência suprema, a doutrina afasta a ideia de um ser limitado por forma, localização, paixões ou necessidades. Deus não é uma inteligência humana em escala maior. A inteligência humana aprende, compara, hesita e progride. Deus não aprende nem progride, porque a perfeição não caminha para tornar-se perfeita. Ao chamá-lo de causa primária, os espíritos superiores distinguem o Criador de tudo que existe. A matéria é criação. O espírito é criatura. As leis divinas expressam a sabedoria do Criador, mas não são o próprio Deus. O amor, a justiça e a bondade revelam seus atributos, porém nenhum atributo isolado encerra sua essência. A linguagem humana encontra aqui seu limite. Usamos palavras formadas a partir da experiência material e psicológica. Por isso, quando dizemos que Deus é bom, justo ou sábio, falamos por analogia. Não medimos Deus com padrões humanos. Apenas reconhecemos em grau infinito aquilo que nossa razão percebe como perfeição. A doutrina espírita combate assim dois desvios. O primeiro é o antropomorfismo, que atribui a Deus emoções humanas, como ira, ciúme, favoritismo ou vingança. O segundo é a confusão entre Criador e criação, reduzindo Deus à natureza, à energia, à lei, ao universo ou ao sentimento de amor. Deus se revela nas obras, mas permanece superior a elas. Nível simbólico. O primeiro símbolo é o do pintor e do quadro. O quadro manifesta a inteligência do artista, sua intenção, sua sensibilidade e sua técnica. Contudo, o quadro não é o pintor. Admirar a obra pode levar à compreensão do artista, mas confundir os dois é perder a hierarquia entre causa e efeito. Assim ocorre com Deus e a criação. A natureza, o movimento dos astros, a estrutura da vida, a consciência moral e a lei do progresso revelam sinais da inteligência divina, mas nenhum desses sinais é Deus em si mesmo. Esse símbolo ajuda a corrigir a idolatria sutil. Podemos deixar de adorar imagens de pedra e ainda assim adorar conceitos limitados. Quando alguém afirma que Deus é somente energia, reduz o Criador a uma condição da criação. Quando diz que Deus é apenas a natureza, confunde a obra com o obreiro. Quando diz que Deus é apenas amor, toma um atributo por essência total. Deus emana amor, sustenta a lei do amor e nos conduz ao amor puro, mas não se limita ao sentimento humano que chamamos de amor. O segundo símbolo é o do espelho interior. A alma percebe Deus segundo a qualidade moral do próprio reflexo. Se o espelho está obscurecido pelo medo, Deus aparece como ameaça. Se está manchado pelo orgulho,
Deus parece favorecer os que pensam como nós. Se está deformado pela culpa, Deus se torna juiz implacável. A imagem íntima de Deus revela muito mais o estado da criatura do que a natureza do Criador. Polir esse espelho é tarefa espiritual. O estudo esclarece a mente. A prece eleva o sentimento, a caridade educa a percepção, a reforma íntima remove as distorções. Então Deus deixa de ser projeção de nossas sombras, e passa a ser percebido, ainda que de modo limitado, por seus atributos superiores. A alma não vê Deus diretamente, mas aprende a não deformá-lo tanto. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento da alma começa quando ela reconhece a pobreza de suas imagens. Durante muito tempo, o ser humano cria Deus à sua semelhança, atribuindo ao Criador os próprios temores, desejos e ressentimentos. Imagina um Deus que se ofende, que prefere grupos, que se irrita com a criatura frágil, que pune por vaidade ou concede favores por insistência. Essa imagem nasce da infância espiritual. A doutrina espírita convida a alma a uma adoração mais limpa. Adorar Deus não é imaginá-lo com forma, é reconhecer sua soberania moral e buscar sintonia com suas leis. A criatura começa a compreender que a grandeza divina não precisa de traços humanos para tornar-se próxima. Deus está próximo pela consciência que orienta, pela lei que educa, pela vida que sustenta e pela misericórdia que oferece sempre novos meios de reparação. Esse amadurecimento exige humildade intelectual. Há uma diferença entre conhecer Deus e definir Deus. Conhecemos algo de Deus por suas obras, por seus atributos acessíveis à razão e pela ordem moral que rege o destino dos espíritos. Mas definir sua essência absoluta ultrapassa nossa condição atual. A alma amadurecida não transforma esse limite em descrença, transforma-o em reverência. A prece também se purifica. Deixa de ser tentativa de convencer Deus a modificar as leis em nosso favor. Torna-se ato de alinhamento. Em vez de pedir privilégios, a alma pede luz. Em vez de fugir da prova, pede coragem. Em vez de exigir que a dor desapareça sem aprendizado, pede entendimento para atravessá-la com dignidade. Essa mudança liberta a consciência da culpa paralisante. Se Deus fosse um juiz humano ampliado, cada erro seria uma ofensa pessoal ao seu poder. Mas, sendo o Criador perfeito, Deus não é ferido por nossa imperfeição. O erro fere a nós mesmos, desarmoniza nossa consciência e nos chama à reparação. A justiça divina não é vingança, é ordem. A misericórdia não é privilégio, é oportunidade. Assim, a ideia mais elevada de Deus transforma o espírito por dentro. Ele deixa de obedecer por medo e começa a servir por compreensão. Deixa de negociar com o alto e começa a cooperar com a lei divina. Deixa de procurar Deus em formas exteriores e passa a buscá-lo no esforço de tornar-se mais justo, mais lúcido, mais fraterno e mais fiel ao bem. Nível vivencial consciencial. Aplicação pessoal. Na vida diária, a imagem de Deus aparece nas palavras que usamos diante da prova. Quando dizemos Deus me castigou, revelamos uma concepção humana do Criador. Quando dizemos Deus se esqueceu de mim, projetamos nele nossa carência afetiva. Quando afirmamos Deus quis me humilhar, atribuímos à perfeição divina uma intenção que pertence ao orgulho humano. A aplicação consciente começa pela troca dessas expressões, em vez de castigo, consequência e aprendizado. Em vez de abandono, processo educativo. Em vez de humilhação, convite à humildade.
Essa mudança não suaviza artificialmente a dor, mas lhe dá direção. A prova deixa de ser interpretada como agressão divina e passa a ser compreendida como campo de crescimento. Nos relacionamentos, a ideia de Deus decide a qualidade de nossa postura. Quem imagina um Deus punitivo tende a punir em nome do bem. Quem imagina um Deus parcial tende a excluir em nome da verdade. Quem começa a compreender Deus por seus atributos de justiça, bondade e sabedoria aprende a corrigir sem crueldade, orientar sem vaidade e perdoar sem aprovar o erro. A prece cotidiana também se transforma. Ela deixa de ser uma lista de pedidos materiais e se torna disciplina de sintonia. A alma não pede que Deus faça o trabalho que lhe compete. Pede inspiração para agir, resistência para perseverar, humildade para reconhecer equívocos e coragem para reparar o mal praticado. Na casa espírita, essa compreensão impede dois desequilíbrios. O primeiro é o pensamento mágico, que espera soluções sem esforço. O segundo é o intelectualismo estéril, que fala dos atributos divinos sem transformar o comportamento. Estudar Deus deve melhorar a forma como tratamos o próximo, como enfrentamos conflitos, como lidamos com limites e como assumimos deveres. A relação com a ciência também se harmoniza. Se Deus é inteligência suprema, toda lei verdadeira descoberta pela razão humana revela algo da ordem divina. A ciência não ameaça a fé raciocinada, amplia o campo de admiração. O universo deixa de ser cenário indiferente e passa a ser livro aberto, onde a criatura aprende pouco a pouco a ler a sabedoria do Criador. A pergunta prática é simples: minha ideia de Deus me torna mais responsável? Se minha crença aumenta o medo, a intolerância, a passividade ou a fuga, ela ainda precisa ser purificada. Se me conduz ao dever, à compaixão, ao estudo, à caridade e à reforma íntima, começa a refletir melhor os atributos divinos. A imagem mais elevada de Deus não serve para ornamentar a mente, serve para educar a vontade. Quanto menos rebaixamos Deus às nossas paixões, menos autorizamos nossas paixões a governar nossa vida. Perguntas de reflexão. Que imagem de Deus aparece em mim quando sofro? Ainda atribuo a Deus emoções humanas? Confundo o Criador com suas obras? Minha prece busca privilégio ou sintonia? Minha ideia de Deus me torna mais justo e fraterno? Eixos de transformação interior. Da projeção humana à contemplação dos atributos divinos. O texto ilumina a tendência de formar Deus a partir de nossas paixões, medos e carências. A atitude convidada é contemplar seus atributos com humildade e reverência. A armadilha desmascarada é o orgulho de reduzir o Criador ao tamanho da criatura. Da confusão à distinção entre Criador e criação. A obra revela o obreiro, mas não se confunde com ele. A atitude interior é admirar a natureza, as leis, o amor e a consciência como expressões da sabedoria divina, sem transformá-los no próprio Deus. A armadilha é trocar a fonte por seus efeitos. Da fé temerosa à responsabilidade moral. Uma ideia infantil de Deus alimenta medo, barganha e passividade. Uma ideia mais elevada desperta confiança, dever e reforma íntima. A armadilha desmascarada é usar Deus para fugir do trabalho que cabe ao espírito realizar em si mesmo.